Com certeza você já ouviu falar em Bitcoin, não é? Mas você sabia que ele é apenas uma das 10 maiores criptomoedas do mundo? Embora o Bitcoin seja a criptomoeda mais conhecida e disseminada no mercado de criptoativos, existem milhares de outras moedas digitais que operam à margem do sistema financeiro tradicional. Em períodos de crise global e incerteza econômica, as criptomoedas tendem a atrair interesse dos investidores, como um mercado paralelo, com chances de ganhos estratosféricos e, por sua vez, de perdas também. É preciso ter em mente que as criptomoedas são um investimento de altíssimo risco, pois são extremamente voláteis e não são reguladas por nenhum governo nem bancos centrais. Mas antes, investidores, de apresentar as 10 maiores criptomoedas do mundo, vamos responder uma dúvida muito frequente entre os investidores. O que são exatamente as criptomoedas? Pois bem, uma criptomoeda é uma moeda que existe somente no formato digital e não é emitida por nenhum governo nem autoridade monetária. Sendo assim, as transações em criptomoedas ocorrem diretamente entre os agentes através de um processo inteiramente online, e esse processo se dá basicamente por meio de linhas de código criptografadas, que só podem ser acessadas com chaves de cada usuário. A grande maioria das criptomoedas utiliza a tecnologia blockchain, que valida as transações através de uma imensa rede descentralizada de computadores. As principais vantagens das criptomoedas são a segurança e a privacidade que elas oferecem, pois são praticamente impossíveis de serem falsificadas e seus dados não são registrados por bancos. Por outro lado, investidor, esse tipo de moeda não tem estabilidade garantida por nenhum governo, e o seu valor é denominado exclusivamente pelas leis da demanda e da oferta. E isso faz com que as criptomoedas sejam muito mais voláteis que outros ativos. Por exemplo, o preço de uma criptomoeda pode variar mais de 100% em um único dia. Isso raramente acontece no mercado de ações. As operações de criptomoedas ocorrem nas chamadas exchanges, que é um tipo de corretora, onde o usuário pode comprar, vender ou investir nessas moedas digitais. Mas então, quantas criptomoedas existem no mundo? Então, quando o Bitcoin introduziu ao mundo a tecnologia de blockchain por volta de 2009, milhares de outras criptomoedas surgiram utilizando o mesmo sistema de criptografia e validação. Atualmente existem mais de criptomoedas diferentes em circulação, segundo o CoinMarketCap, e mais de 14 mil projetos de novas criptomoedas. Muitas dessas moedas são populares apenas em grupos específicos de apoiadores e têm pouco ou nenhum valor de compra ou investimento. Então vamos ao que interessa. Quais são as maiores criptomoedas do mundo? Entre as milhares de opções de criptomoedas que existem no mercado, eu vou falar das 10 maiores e as 10 mais confiáveis. E essa informação ela foi baseada no ranking do CoinMarketCap. A primeira, investidor, é o tão famoso Bitcoin. O Bitcoin é de longe a criptomoeda mais negociada em todo o planeta e acumula uma capitalização de mercado maior que $1 trilhão. O Bitcoin ele foi o pioneiro no uso da tecnologia blockchain e deu lugar ao surgimento de outras criptomoedas que a gente vê por aí em circulação. Não se sabe, investidor, exatamente quem criou o Bitcoin. A moeda entrou em circulação em 2009, quando um sistema foi publicado por um usuário sob o nome falso de Satoshi Nakamoto. A ideia original era estabelecer uma moeda paralela cujo valor fosse determinado somente pelos usuários, sem necessidade de intermediação de governo ou de bancos centrais. Desde o ano passado, o Bitcoin tem atraído cada vez mais interesse ao redor do mundo. A moeda vem registrando altas recordes sucessivas e atingindo valores extraordinários. Em abril de 2021, por exemplo, a cotação de um Bitcoin chegou a quase $65 mil. Menos de uma semana depois, a moeda despencou 11%, em um único dia atingiu o valor de $55 mil, para você ver como ela é volátil. Devido ao altíssimo valor de volatilidade, o Bitcoin costuma ser negociado a frações muito pequenas. Por conversão, a quantia de 0,000001 Bitcoin equivale a 1 Satoshi. O Ethereum. Criado em 2015, o Ethereum é a segunda maior criptomoeda de uso global e possui market cap de $250,5 bilhões. Apesar da grande diferença do valor de market cap com relação ao Bitcoin, em 12 meses o valor do Ethereum cresceu mais de 1.180% e chegou a alta recorde de $4 mil em 2021. A grande diferença do Ethereum, que ao contrário do Bitcoin, ele foi desenvolvido inicialmente para funcionar como se fosse um ativo de mercado financeiro, através da plataforma oficial Ether. Os investidores podem negociar contratos inteligentes de Ethereum, que são autoexecutáveis por meio de protocolos digitais irreversíveis. Assim, investidor, o usuário ele tem acesso a instrumentos financeiros em Ethereum, como empréstimos, seguros, etc. E utilizam a mesma tecnologia de blockchain para evitar fraudes. O BNB, também conhecido como Binance Coin. O Binance Coin é a moeda utilizada na Binance Exchange, que é uma espécie de bolsa de câmbio de criptoativos. O Binance Coin tem a capitalização de $77,5 bilhões
e o valor de mercado é aproximadamente de 505 dólares por unidade. Originalmente o Binance Coin opera no mesmo código do Ethereum, sendo depois desvinculado para servir como uma forma de pagamento de taxas da corretora Binance. Atualmente, além de ser uma das 10 maiores criptomoedas do mundo, o BNB, como é conhecida a Binance Coin, ela é usada para negociar mais de 150 outras criptomoedas na própria exchange, por meio de pares. Vale lembrar, investidor, que a Binance também ela permite a negociação de contratos futuros de moedas digitais, mas tome muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado mesmo. O Ripple, também conhecido como XRP, com a capitalização de aproximadamente 61,6 bilhões de dólares, o Ripple é a criptomoeda utilizada pela plataforma de pagamentos que leva o mesmo nome. O sistema Ripple, investidor, permite a transferência de dinheiro em qualquer forma, seja em criptomoedas ou moedas nacionais, através de uma rede descentralizada de mediadores. O Ripple ele atua mais ou menos como se fosse um banco universal, que converte valores em diferentes moedas. O XRP ele não costuma funcionar tanto como uma moeda de troca, mas funciona como uma referência para as transações que ocorrem na plataforma Ripple. A quinta moeda, investidor, é o Dogecoin, conhecido como Doge. É a primeira criptomoeda meme, certo? Ele foi criado em 2013 como uma concorrente divertida do Bitcoin. Seu símbolo é uma foto viral de um cão de raça, o Shiba Inu. No entanto, essa brincadeira viralizou e atraiu o interesse de grandes usuários, muitos usuários em criptomoedas. Daí, investidor, se formou uma comunidade virtual em torno do Dogecoin. Hoje a criptomoeda que nasceu como uma piada está entre as 10 maiores criptomoedas do mundo e tem um market cap de 51,5 bilhões. Nos últimos 12 meses, o Dogecoin acumulou um ganho astronômico de quase 12.000%. Contudo, seu valor ainda é baixíssimo, correspondente a cerca de 40 centavos de dólar. O crescimento desproporcional do Dogecoin ele foi impulsionado por celebridades e empresários, dentre eles o bilionário, o CEO da Tesla, que é o Elon Musk, que terminou alavancando o preço dessa moeda. O Doge chegou a registrar alta de 100% em um único dia após Musk publicar um tweet humorístico sobre a valorização da criptomoeda. O Tether, o USDT. Ao contrário do Bitcoin e o Ethereum, o Tether ele surgiu em 2014 com a proposta de ser uma stablecoin, isso é, uma criptomoeda com valor relativamente estável. Na tentativa de suavizar a volatilidade de outras criptomoedas, o Tether ele tem o seu valor atrelado ao dólar americano. Embora o sistema facilite a conversão entre moedas nacionais e criptomoedas, a empresa já foi alvo de controvérsias por falta de transparência em seu modelo. Atualmente a capitalização no mercado do Tether é a sexta maior do mundo, em torno de 48 bilhões de dólares. No início de 2021, a moeda chegou a ocupar o terceiro lugar no ranking das 10 maiores criptomoedas do mundo. A sétima moeda, investidor, é a ADA Cardano. Lançada em 2017, a Cardano é uma criptomoeda relativamente recente, ainda luta para se consolidar como uma opção viável no mercado. Mesmo assim, a moeda já acumula um market cap de 39 bilhões de dólares e uma unidade vale aproximadamente $1,30. A Cardano ela resulta de um projeto ambicioso de se tornar a principal moeda do sistema financeiro global. A grande diferença, investidor, entre a Cardano e outras moedas digitais é a segurança das suas transações. O sistema da blockchain da ADA é considerado mais sólido do que o Ethereum e o Bitcoin e as taxas são muito mais baixas também. A Polkadot, também conhecida como DOT, com cerca de 33 bilhões em capitalização, a Polkadot vale aproximadamente 35 dólares. Assim como a Cardano, a Polkadot é um sistema recente e foi criado por um dos desenvolvedores originais do Ethereum. Por outro lado, enquanto a Cardano busca a hegemonia entre as criptomoedas, a Polkadot ela visa exatamente o oposto. Ela quer integrar vários sistemas de blockchain em um único e simultâneo. Em outras palavras, a Polkadot surgiu para que as demais criptomoedas possam operar no mesmo sistema com funções distintas. Essa tecnologia é também conhecida como Parachain. O Litecoin. O Litecoin foi um dos primeiros discípulos do Bitcoin. Lançado em 2011, a moeda representa hoje 17,8 bilhões de capitalização de mercado. Assim como o Bitcoin, o Litecoin transmite a validação de transações através de uma rede descentralizada. A principal diferença é a maior rapidez do Litecoin em relação ao Bitcoin. Embora esteja somente na 9ª posição da lista das 10 maiores criptomoedas do mundo, o Litecoin ele tem grande popularidade entre usuários e é adotado por um número considerável de comerciantes. O Bitcoin Cash. Enquanto a maioria das criptomoedas que citamos foi desenvolvida paralelamente ao Bitcoin, o Bitcoin Cash é uma modificação direta da blockchain do Bitcoin. Lançado em 2017, o Bitcoin Cash tem um valor de aproximadamente 922 dólares e acumula um market cap de 17,2 bilhões.
O Bitcoin Cash, investidor, nasceu de uma iniciativa de mineradores do Bitcoin, que são na prática os responsáveis por emitir novas unidades de Bitcoin no mercado. Insatisfeitos com a lentidão do Bitcoin, estes desenvolvedores aperfeiçoaram a tecnologia da blockchain original. O resultado foi um sistema mais rápido e avançado do que o próprio Bitcoin. Então, investidor, é isso. Agora é só investir em criptomoedas de sua preferência, lembrando que isso não é indicação de investimento e você deve fazer suas próprias escolhas baseadas nas suas próprias análises, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e o seu comentário, que eu prometo que sempre que houver alguma novidade do mundo cripto, eu conto pra você, beleza? Então